Olá, graça e paz. Eu estou passando aqui gravando esse vídeo porque o Senhor ministrou algo no meu coração essa semana e eu quero compartilhar, porque eu acredito que mais pessoas possam estar passando por essa mesma fase, por esse mesmo tempo. Da mesma forma que isso fez sentido na minha vida, isso pode fazer sentido na vida de outras pessoas e cooperar com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, com a nossa busca pelo Senhor, né? Por conhecer o coração dele. Então, eu quero compartilhar uma palavra, primeiramente, que está em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 3, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Amém? Essa é uma passagem bastante conhecida de quando Jesus é levado pelo Espírito de Deus, o próprio Deus quem o conduziu ao deserto para passar por esse tempo de tentação. E o que o Senhor tem ministrado na minha vida é com relação a Ele estar interessado em quem nós somos e não naquilo que fazemos. O Senhor não tem intenção nenhuma de que a gente faça algo por Ele. O Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Então, o que eu faço não é a intenção do Senhor. A intenção do Senhor é conduzir quem eu sou em primeiro lugar. Porque se eu tiver a minha identidade firmada, estabelecida em Deus, tudo que eu fizer vai ser de fato para Deus. Mas nós estamos tão agitados, a gente tem uma cultura que nos impulsiona o tempo todo a fazer, fazer e fazer. E muitas vezes o não fazer acarreta algumas frustrações, alguns pesos sobre nossas vidas que não é o Senhor quem coloca. E talvez você esteja pensando que isso não tem nada a ver com esse texto, mas você vai entender daqui a pouquinho. Então, em primeiro lugar, eu estou passando por uma transição. Eu saí de uma cidade onde eu já tinha uma vida ministerial desenvolvida, onde eu já atuava em várias coisas dentro do corpo de Cristo, colaborava, cooperava com muitos trabalhos. E nessa mudança, eu estou então há 4, 5 meses quase parada, sem fazer algo dentro da estrutura religiosa, igreja, dentro da denominação igreja. E isso muitas vezes começou a trazer ansiedade para o meu coração. Eu comecei muitas vezes a questionar o Senhor, era mesmo para eu ter vindo para cá? Era mesmo para eu ter vindo embora? Porque parece que não faz sentido, parece que eu não estou fazendo nada, parece que ao invés do Senhor estar me levando para um avanço, eu estou andando para trás, eu estou ficando parada. E isso começou a causar algumas angústias e ansiedades em mim. E eu comecei a buscar o Senhor para entender o que Ele queria, para entender o que Ele queria tratar na minha vida nesse tempo. E isso foi o que o Senhor me falou. Eu não estou preocupada com o que você vai fazer. Eu estou preocupada com quem você está se tornando. E talvez algumas pessoas, assim como eu, tenham passado por algum momento na sua caminhada com Deus de transição, de mudar de lugar, seja de cidade como eu, seja uma mudança denominacional, né, de congregação, e que quando chegamos num lugar novo, parece que nada flui, e parece que a gente começa a sentir saudade daquilo que a gente fazia, daquilo que a gente fluía, daquele ambiente onde os nossos dons estavam mais aflorados, né? Onde a gente parecia ter um valor no reino espiritual por conta da nossa movimentação. E então eu me sentia num enorme vazio, como se eu estivesse num lugar totalmente parado. E por isso essa palavra veio ao meu coração, o deserto. Porque essa é a sensação. Quando nós paramos, nós estamos num lugar onde não há movimentação. Nós podemos assemelhar esse lugar a um deserto, a um lugar parado, a um lugar onde não tem como a gente plantar, não tem como colher, não tem como trabalhar. E como diz o apóstolo Juscelio do Mevan, tudo que tem muito valor no reino espiritual tem proporcionalmente muito perigo.
né? E Deus, ele nos atrai a esse lugar, a esse deserto, que a palavra diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14, Deus disse ao povo que os levaria ao deserto para falar do amor dele. Então, o deserto é um lugar onde o Senhor quer nos levar, onde o Senhor quer tirar toda a movimentação que nós temos, que nós fazemos, né? Para que Ele possa falar do amor dele para nós, para que Ele possa revelar quem Ele é para nós. E nós não estamos acostumados a visitar esse lugar, a permanecer neste lugar. E nós somos então tentados a fazer algo. Qual foi a primeira tentação que Jesus enfrentou no deserto? Se você é filho de Deus, faça essa pedra se tornar pão. Ou seja, faça alguma coisa. Prove quem você é. E essa continua sendo a tentação do inimigo das nossas vidas. Muitas vezes, como estamos neste lugar que o Senhor nos atraiu, se não estivermos vigilantes, vamos cair na tentação de querer provar algo a essa voz de tentação, a essa voz que tenta em todo momento questionar se somos de fato filhos de Deus. Então, quando Satanás ele entra na nossa mente e ele consegue nos roubar desse lugar, ele consegue fazer com que a gente queira provar e queira produzir algo que não foi Deus que pediu para a gente produzir, a gente perde o propósito que o Senhor tinha nos levado a esse lugar. Porque nós voltamos a nos movimentar, nós voltamos a querer fazer e na maioria das vezes vamos fazer coisas que não deveríamos estar fazendo. Na maioria das vezes vamos fazer coisa que o nosso coração, que é enganoso, como diz a palavra, quis fazer para provar um valor que não precisava ser provado, porque o nosso valor está no Senhor. O nosso valor está em reconhecer quem Ele é nas nossas vidas. Não precisamos fazer absolutamente nada. E esse tempo de deserto não é um tempo de escassez material, mas é um ambiente que parece vazio. Não tem como fazer nada neste lugar. E este lugar, então, é um lugar muito importante na nossa caminhada. Um lugar onde Deus nos encontra e revela segredos do coração dele. Um lugar onde a nossa identidade é forjada. Um lugar onde nós temos a oportunidade de provar se realmente somos filhos, se realmente recebemos essa identidade, essa filiação de Deus, onde não precisamos mais provar nada para ninguém, nem para as pessoas e nem para nós mesmos, porque muitas vezes esse anseio de fazer é porque nós queremos provar o nosso valor para nós mesmos. É porque nós ainda temos medos, inseguranças, raízes de rejeição que nos fazem querer fazer algo para provar o nosso valor. E no deserto a gente precisa aquietar a nossa alma e confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a esperar o maná diário. No deserto não tem como você produzir o seu próprio sustento. Você precisa esperar a provisão de Deus te sustentar. E esse é um tempo precioso, esse é um tempo importante da nossa jornada de fé com o Senhor. Então, as pessoas no mundo, né, elas perguntam assim: quem é a Lenita? E muitas vezes a resposta vai ser a profissão, vai ser aquilo que faz. O fulano é médico, a outra é professora, o outro é vendedor. Querido, isso não é quem você é, isso é o que você faz, mas isso não é quem você é. Aquilo que nós fazemos não determina quem nós somos. E a cultura, ela grita exatamente o contrário. A voz do mundo, ela grita exatamente o contrário. E por isso vai colocando esse anseio no nosso coração por fazer. Quem é você? O fulano é pastor. Não, ele está desenvolvendo uma atividade pastoral, mas ele é um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Isso é quem nós somos. E filho, ele não precisa provar nada. Ele não precisa fazer nada. E o Senhor tem me ensinado nesse tempo exatamente isso. Aprenda a ser filha.
Aprenda a descansar o seu coração. Aprenda a amar estar na minha presença na hora de tomar um café. Quem aqui gosta ou gostaria de tomar um café com o Pai todos os dias? Talvez alguns não tenham mais essa oportunidade, talvez o Pai já não esteja mais aqui na Terra, talvez alguns tenham essa oportunidade, mas só conseguem no final de semana ver o Pai de vez em quando, e como é gostoso sentar na mesa e tomar um café com Ele, e é isso que o Senhor quer nesse tempo. Quando o Senhor nos atrai a esse lugar deserto, Ele quer nos ensinar a sermos filhos, a sermos aquele que buscam o Pai, não pelo que precisa fazer, mas por quem Ele é. Porque eu mesma, irmãos, muito tempo buscava a palavra, a oração, a leitura para fazer algo, para poder preparar uma aula, para poder preparar uma live, para poder preparar uma oração, para poder preparar algo, preparar um culto no lar. Então eu não buscava por quem Ele era, eu buscava pelo que eu precisava fazer. E eu aprendi algo nesse final de semana, nesse último culto que eu participei no domingo. Um apóstolo disse assim: existe uma diferença entre fazer para Deus e fazer em Deus. Muitos são aqueles que fazem para Deus e poucos são aqueles que se movimentam em Deus. E eu entendi que isso é o que o Senhor tem me ensinado nesse tempo. O Senhor tem me ensinado a estar nele, para que tudo que eu faça e toda a minha movimentação seja nele e não mais para ele. Porque fazer para ele é algo simples, é algo que todos nós podemos fazer, mas fazer nele requer de nós uma entrega maior, requer de nós uma intimidade diferente com o Pai, requer de nós estarmos, sabe, muito, mas muito intimamente conhecendo o coração do Pai. E isso a gente só vai conhecer quando a gente aceitar passar pelo deserto. Quando chegar lá no deserto, não ficar querendo transformar a pedra em pão para provar o nosso valor. Quando a gente ficar quietinho na presença dele, falando: Senhor, eu tô aqui para tomar um café com o Senhor. Eu tô aqui para assistir esse filme com o Senhor. Ministra no meu coração através disso que eu vou ver agora, Pai. Ah, Senhor, eu tô aqui agora preparando essa comida e eu quero que o Senhor me ensine a preparar ela melhor. Ah, Pai, tudo que eu faço, eu quero fazer com o Senhor, porque eu quero ser um com o Senhor. Eu não quero mais fazer para o Senhor. E, infelizmente, muitos de nós, quando Deus nos chama para esse tempo, quando Deus nos tira de um lugar de conforto, num lugar onde os dons fluíam, onde os ministérios fluíam, e nos leva para esse outro ambiente onde a gente se sente parado, onde parece que está tudo vazio, ao invés de ter esse encontro, esse aprofundamento com o Senhor, nós começamos a nos movimentar pela voz de tentação e não pela palavra do Senhor. E nós saímos desesperadamente, querendo provar que somos capazes. Afinal de contas, se nós somos filhos, parece que nós devemos fazer, né? Mas nem sempre é assim. Quando a gente aceita esse convite de querer provar, e como eu disse, para nós mesmos. Às vezes não é a opinião das pessoas que estão nos tirando deste lugar. Às vezes somos nós mesmos. É o nosso próprio coração que é enganoso e que quer nos fazer provar algo. E a gente começa muitas vezes a produzir pão. E a gente vai começar até a alimentar algumas pessoas com esse pão. Mas é sem Deus. É para Deus, mas não é nele. Não é com ele. E a gente então vai fazer o quê? Se cansar. Vai chegar um momento em que a gente vai se cansar, a gente vai se frustrar e a gente vai parar, porque a gente não está em Deus, a gente está fazendo para Deus, mas sem Deus. Os dons nos quais a gente se movia lá atrás, no outro ministério, lá atrás, na outra igreja, lá atrás, naquele tempo, parece que eram tão poderosos, parece que agora apagou, parece que agora eu já não consigo mais, parece que agora a minha oração não é mais como era, parece que agora o louvor que eu ministro
já não é mais como era antes. Aquela alegria que eu tinha de servir o corpo parece que se apagou. Isso muito provavelmente é porque nós começamos a nos movimentar para Deus e não em Deus. E nós dizemos para o Senhor, Senhor, eu quero voltar. Eu quero fazer, Pai. Eu quero voltar a fazer como antes. Vem, Jesus, faz tudo novo de novo. Eu já falei isso para o Senhor. Eu não sei você, mas eu já falei. Falei, Senhor, vem, faz tudo novo de novo. Eu quero voltar a fluir. Eu quero voltar a ter aquele desejo no meu coração. Mas sabe o que o Senhor me disse? Eu não estou interessado no que você fez ou no que você faz, e sim em quem você é e em quem você está se tornando. Deus não está interessado naquilo que a gente pode fazer. E nossas orações não são atendidas porque pedimos mal. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Pois é, estamos pedindo mal. Estamos pedindo ainda para Deus para fazer. Queremos fazer a um anseio, a uma verdade enraizada na nossa mente, a cadeias das quais precisamos nos libertar. Precisamos conhecer verdadeiramente a Deus e precisamos querer verdadeiramente a sua presença, mais do que qualquer dom, mais do que qualquer obra, mais do que qualquer ministério. Nós precisamos nos lançarmos aos pés dele e falar, Pai, eu quero o Senhor. Eu não quero o Senhor para fazer uma live, eu não quero o Senhor para dar uma aula, eu não quero o Senhor para uma pregação, eu não quero o Senhor para falar para alguém, não, eu quero só o Senhor, porque só o Senhor me satisfaz, porque só a sua presença me preenche, porque só este lugar, quando eu estou com o Senhor, é que dá sentido a tudo aquilo que eu posso fazer ou deixar de fazer um dia. Nós precisamos voltar a buscar a Deus verdadeiramente. A palavra diz que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Como está o nosso coração? Será que está quebrantado, sedento pela presença do Senhor? Ou será que está cheio dos nossos desejos enganosos, das nossas vontades, do nosso orgulho, da nossa vaidade, daquilo que queremos fazer para encher a boca e poder falar, olha o que eu fiz, olha quem eu sou. Deus não quer que a gente faça, Ele quer que a gente seja filho. Filho dependente, filho que ama o Pai, filho que ama estar na presença do Pai, filho que ama buscar Ele, ainda que seja para não fazer nada, mas que seja para estar com Ele. Sabe o que mais que ele me disse? Como eu falei, isso foi para minha vida. E eu só estou compartilhando porque eu sei que tem pessoas que em algum momento pararam porque ouviram a voz da tentação do fazer. E eu quero te despertar e te destravar através dessa palavra para que você volte para o deserto, mas que dessa vez você não queira sair de lá. Não queira, que a gente possa ser como Moisés, que Deus disse para ele, vai, que eu vou enviar o anjo e vocês vão entrar na terra prometida e isso e aquilo. E Moisés falou, não me diga para sair daqui se o Senhor não for. Deus estava entregando todas as promessas para Moisés naquele momento. Deus estava dizendo, vai que você vai conquistar tudo aquilo que eu disse que você conquistaria. E Moisés disse, não, eu não vou sem a tua presença. Que o nosso coração venha queimar, assim como de Moisés. Que a gente venha aprender a ser esse tipo de filho. A última coisa que o Senhor me disse, não permita usar uma máscara que esconde sua identidade. Quando você pensa que precisa fazer algo, isso demonstra que a sua identidade ainda não está restaurada. Porque o fazer é uma máscara e eu não quero máscara na minha presença. Não precisa de maquiagem. Tira o filtro. Não precisa. Vem para minha mesa da forma que você está. Vem para minha mesa do jeitinho que você é. E eu confesso que é assustador esse convite, porque eu não me sinto capaz de participar dessa mesa. A minha roupa não é apropriada para uma mesa de rei.
Eu penso, Pai, eu não tenho diploma, Pai, eu não tenho cargos, eu não mereço. Eu não mereço esse lugar de princesa na tua mesa. Pai, eu não sou capaz de cuidar de todo esse povo que o Senhor é rei sobre ele. Mas ele diz, você é minha filha. Ainda que não esteja com a roupa certa, ainda que não tenha terminado seu estudo, ainda que não tenha a beleza que gostaria de ter. Nada disso muda quem você é e também não tira o seu lugar por direito da mesa. O Senhor, Ele nos espera. Nós somos filhas e filhos de um rei que tem uma mesa preparada. Então, se em algum momento você parou nesse vazio, e talvez faça muito tempo que você se sente assim, talvez faça anos que você se arrasta tentando produzir algo, mas sempre cansado e com lembrança daquele passado onde as coisas fluíam. Sabe? Parece que os dons estão enterrados. As coisas que fazia ficaram tão distantes. Eu quero te dizer que o Senhor está te atraindo para esse lugar novamente, mas para te ensinar a ser filho e filha dele, para te devolver a sua real identidade. No sol do deserto não dá para andar de máscara, não dá para usar maquiagem, não dá para andar de salto alto. No sol do deserto não dá para fingir ser alguma coisa que a gente não é. No sol do deserto não dá. No deserto é só a gente de verdade e ele. Então aproveita esse tempo para conhecer e reconhecer seu Pai, para aprender a confiar nele. Esse tempo veio para nos preparar e não para nos destruir. Esse tempo ele vem para nos posicionar nele, porque depois do deserto nós não vamos mais fazer nada para Deus, mas nós vamos fazer em Deus. E não importa se é dentro de um templo, se é dentro de uma denominação, se é dentro das nossas casas, se é no nosso trabalho. Quando nós estamos nele, tudo aquilo que a gente faz produz glória para ele. Não interessa o lugar, interessa quem você é e quem ele é em você. Você entende isso? Jesus passou pelo deserto e ele passou para nos ensinar que antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa da confirmação de quem a gente é. Jesus passou pelo deserto antes de começar a curar as pessoas. E isso não é por acaso. Nada na palavra do Senhor é por acaso. O deserto, ele nos habilita a viver em Deus. O deserto nos dá autoridade para nos movermos em Deus. Então aprenda a resistir a Satanás e não querer provar nada. Simplesmente seja filho e filha de Deus. E depois disso, o seu Pai é quem vai fazer a obra dele em você e através de você. Amém? Isso é algo que o Senhor falou muito comigo, mas muito mesmo nessa semana. E eu chorei muito, porque eu acreditava já ter minha identidade forjada. Eu acreditava que eu já sabia quem eu era, mas eu descobri que ainda estou muito longe, que ainda preciso de muito tempo de mesa com meu pai, que ainda preciso de muito colo, de muito abraço, que ainda sou como uma menina, que precisa da afirmação dele, que precisa das palavras dele, criando raízes no meu coração, antes de me movimentar para fazer qualquer coisa. Que ainda existe muita vaidade dentro de mim, querendo provar coisas para mim mesma. Não é para as pessoas, é para mim mesma, que eu tento muitas vezes provar que eu sou capaz, que eu consigo, que eu dou conta. Não, mas sem ele não sou nada. Sem ele não sou ninguém. Sem ele eu não consigo fazer nada. Então, que você possa buscar entendimento desse tempo. Se você passou, se você errou, se você está passando assim como eu, entenda que o fazer não é importante para ele. O importante para ele é quem nós somos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.